Olá, eu sou Amanda Amaral, proponente do projeto Formação Artístico-Cultural Limbo, Laboratório de Investigação em Processos Criativos em Tempos Pandêmicos, conduzida por mim e por um pesquisador convidado, Lindomberto Ferreira Alves. Esse projeto ele foi contemplado pela Lei Emergencial Aldir Blanc de 2020 e 2021, junto ao Fundo Municipal de Cultura de Vitória, Espírito Santo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o, o que foi o Limbo, o que a gente esperava, como se desdobrou essa atividade, essa formação artístico-cultural e quais foram os, os resultados. Olá, eu sou o Lindomberto Ferreira Alves. Junto com a Amanda, a gente desde 2018 desenvolve um projeto que se chama Furtacor, e portanto essa formação ela é uma formação realizada, né, desde esse lugar do projeto Furtacor, em parceria, né, com o Fundo Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Vitória, como a Amanda acabou de comentar. Esse registro, ele, além de ser um registro para retomar, né, as principais questões que mobilizaram e os desdobramentos dessa formação, ele é uma forma também que a gente acabou encontrando para compartilhar essas mesmas observações, uma vez que no processo de registro, né, dos encontros, que aconteceram no mês de fevereiro, nos dias 20, 13, 20 e 27, os arquivos, do ponto de vista do áudio, eles foram corrompidos, né? Então nós só temos os registros de imagem e não temos os conteúdos, uma vez que os áudios dos arquivos eles foram perdidos nesse processo de registro. Então a gente faz uso dessa via aqui agora para compartilhar com um público mais abrangente um pouco das nossas reflexões sobre esse projeto. O Limbo ele foi um espaço pensado para ser um espaço dialógico, né? De convívio e, sobretudo, um espaço de troca de experiência de artistas e de outros agentes de cultura. Então, nesse sentido, pensa o desenvolver o percurso metodológico desse laboratório é de sim abrir possibilidades e de aprofundar perspectivamente os desdobramentos criativos no que tangia a interlocução dos trabalhos produzidos pelos artistas selecionados. A gente teve um número alto de inscrições e por isso resolvemos selecionar não 6, mas 9 artistas. Limbo teve como foco artistas visuais de todas as idades e dos mais diversos territórios, né? Ele é um projeto que foi contemplado pela lei emergencial do Espírito Santo, mas pensado para que abrangesse a maior parte, a maior possibilidade de territórios, né, e artistas. Então, essa formação teve como ênfase a investigação, a discussão e a reflexão dos procedimentos criativos, ou seja, dos processos criativos explorados no âmbito da pandemia do Covid-19, né? Então, o objetivo foi estabelecer um espaço coletivo e transversal de compartilhamento das questões éticas, artísticas, políticas e estéticas também, perpassaram os
os processos de criação agenciados por esses artistas que foram selecionados. Bom, então, pensando numa estrutura metodológica para a realização desses encontros, eles foram divididos em três. É importante também pontuar que, intencionalmente, priorizamos que esses encontros eles tivessem um intervalo, um espaço de tempo entre eles. Por isso que ele foi realizado aos sábados, de modo que esse intervalo entre um encontro e outro de uma semana, ele se constituísse, na verdade, como um espaço-tempo de distanciamento, das trocas, enfim, dos agenciamentos dados em cada um dos encontros, de modo que cada um dos artistas e das artistas pudesse ter esse espaço-tempo para a realização de uma espécie de prudência reflexiva, né, de distanciamento, para que na retomada do encontro seguinte, então, a gente conseguisse ter camadas de complexidade acionadas, né, muito em função desse tempo de reflexão sobre os acontecimentos do encontro anterior, né? Então, o primeiro encontro, falando um pouquinho sobre ele foi pensado por nós para ser um espaço onde os artistas eles compartilhariam os seus trabalhos mais recentes, especificamente produzidos nesse período de isolamento social, né? Esses trabalhos eles foram inclusive alvo de apreciação no processo de seleção, uma vez que nesse processo de pré-produção e de inscrição dos interessados e das interessadas, eles e elas tinham que nos enviar tanto uma carta de intenções quanto um pequeno portfólio composto por 3 trabalhos, e 3 trabalhos produzidos em períodos diferentes desse período de isolamento social, né? Então, um trabalho mais próximo ali ao início da pandemia, né, por volta de março de 2020, um trabalho mais intermediário, um pouco mais para os meses produzido nos meses mais à frente, e um trabalho mais recente, né, de janeiro de 2021, agora um pouquinho para trás, né, até outubro, enfim, de 2020. Então, eles teriam que constituir esse pequeno portfólio, e esse pequeno portfólio foi alvo exatamente de apreciação desse primeiro encontro. Esse primeiro encontro é prioritariamente um espaço de escuta. A ideia era que, nesse momento, cada artista apresentasse esses trabalhos, falando um pouco sobre os eixos norteadores para produzirem esses trabalhos, falando sobre as problemáticas que de alguma forma suscitaram a realização desses trabalhos, localizando também, inclusive, essas questões no âmbito mais amplo da sua própria produção artística. Então, não é só uma leitura do portfólio que foi submetido, mas também já tentando entender as nuances entre o que até então eu produzia, ou vinha produzindo, eu artista, né? Não eu, mas o artista vinha produzindo, e o que ele passou a produzir, então, uma vez que ele se viu confrontado com essa nova experiência de mundo, que é do isolamento social por conta da Covid-19. E à medida que cada um fosse apresentando, então, seu portfólio, a nossa orientação inicial era que cada outro e outra artista fizesse um registro, por meio de anotações, dos principais atravessamentos desse processo de escuta, né? O que esse trabalho do outro acaba mobilizando em mim, como que eu penso isso, como que esse processo criativo ele se relaciona por aproximação ou por conflito com os meus
próprios processos artísticos. Então, era um momento de escuta do outro e, ao mesmo tempo, já de um processo reflexivo sobre esse trabalho do outro, sobreposto à própria produção, perdão, dos seus trabalhos nesse mesmo recorte temporal. Esse momento de escuta, né, que Beto reitera e lembra, o segundo momento ele foi pensado para ser uma instauração coletiva de espaço crítico. O que a gente pensa quando a gente propõe isso foi de agora, após esse momento de escuta e de autorreflexão também, por esses atravessamentos, essas mobilizações, esses questionamentos do trabalho do outro e do meu próprio trabalho, né? E então esse segundo encontro foi pautado no diálogo e na exposição dessas anotações. O que aparece nesse segundo encontro é uma discussão muito potente do estado social em que vivemos, né, nesse período de pandemia. Então, essa mudança de espaço, né, esse olhar para si, né, e à medida em que a gente também não pode sair, então os processos criativos eles são mobilizados agora por outras questões que são permeadas, que estão vinculadas ao espaço de casa, ao espaço de onde esses artistas habitam. Nesse segundo encontro, ele foi pautado por essa discussão. Ao final desse encontro, dividimos os artistas em pequenos grupos, em trios, na verdade, para que eles fizessem o exercício da criação de um texto crítico e curatorial e um texto educativo. Então, esses grupos, esses trios, foram subdivididos de maneira vinculada à temporalidade de cada trabalho. Se temos uma produção de início, uma produção de intermediária e uma produção mais recente, cada trio fica responsável por um momento de produção. Colocado esse espaço de instauração crítica e coletiva do segundo encontro vai se desdobrar para o momento que dividiram, né? E após essa divisão foi proposto que eles se encontrassem de maneira offline, ou seja, sem a mediação, sem essa orientação minha e de Beto, em um outro momento no decorrer da semana, para que resolvessem e criassem de maneira coletiva esses textos. Tem como objetivo fomentar também a ação no Instagram, não só com os trabalhos dos 9 artistas desses 3 momentos, mas juntamente com um texto crítico e curatorial de cada grupo. Então, dividimos esses grupos em núcleos, né? Núcleo 1, correspondente ao primeiro momento de produção pandêmica, o núcleo 2 a um momento intermediário e o núcleo 3 a um momento mais recente. E aí, então, a gente chega no terceiro momento de debate coletivo desses textos que foram produzidos por esses núcleos. Esse terceiro momento, então, ele é um momento em que a gente pensa como uma espécie de interlocução para se discutir coletivamente esses pequenos projetos curatoriais, né? Porque, na verdade, cada núcleo desse que concentra e que reúne
ali os trabalhos desses artistas que foram produzidos no recorte temporal específico, a reunião disso e a produção de textos curatoriais e textos educativos a partir desse pequeno núcleo, na verdade, funciona para a gente como uma espécie de pequeno projeto curatorial, né? E então, nesse momento, a gente acaba discutindo coletivamente, cada um dos grupos apresenta esses textos, tanto o texto curatorial quanto o texto crítico, e a gente conversa também nesse momento sobre os eixos norteadores para a construção desses desses 3 pequenos projetos curatoriais, né? O que foi o ponto central, o ponto agenciador, né? Ou o ponto comum, ou o ponto de distinção, né? Mas assim, qual foi o ponto-chave que a partir dele, então, à medida em que esses grupos se debruçam sobre os trabalhos do seu núcleo, leva à produção de um certo conceito que vai nortear tanto a produção do texto crítico, curatorial, quanto a produção do texto educativo. Foi um momento super importante, porque, de uma certa forma, embora não fosse talvez o ponto central de interesse do projeto, porque inicialmente o projeto estava muito voltado para a reflexão do processo criativo, mas foi muito interessante ver como que esse foco inicial ele foi extrapolando as suas próprias limitações propostas inicialmente, né? Porque, de uma certa forma, houve toda uma interlocução e discussão sobre como é que eu posso falar? Houve toda uma discussão sobre essa ampliação do fazer desses artistas, que não deixam de ocupar a condição de artistas, mas que também passam a ocupar o lugar de quem pensa esse projeto curatorial e que, por sua vez, também vai tensionar quais são as principais linhas de força para se discutir esse pequeno projeto curatorial através de ações educativas, né? Então, de alguma forma, o projeto ele acaba entrando dentro de uma zona que nos interessa enquanto do Furtacô, que talvez não tenha sido um mote central, né, do projeto inicial, mas que acaba aparecendo com muita força, que é de pensar essa indiscernibilidade entre esses campos, né? Entendendo que esses campos, o campo da curadoria, o campo da prática artística e o campo da arte e educação, eles têm as suas especificidades, né? Mas, nesse nosso caso, entendendo, sobretudo, que, na verdade, esses campos são instâncias que compõem uma mesma atividade comum, que é a da mediação e da comunicação do trabalho de arte, né? Todos eles juntos, eles operam, e quando eles operam em conjunto, numa complexificação das questões, inclusive, que mobilizam esse trabalho de arte específico com um projeto curatorial previamente desenhado, né, para uma exposição. São as impressões, né, do laboratório, o que ficou, os processos foram se edificando à medida que o laboratório foi acontecendo. Então, se num primeiro momento tínhamos uma abertura de processo, uma abertura de portfólio muito contida, uma fala muito contida por parte dos artistas, né? Cada um ali na sua janelinha, cada um no seu espaço. No segundo momento, a gente consegue essa abertura e esse diálogo real, assim, porque penso que no primeiro momento estavam todos ali anotando, né, fazendo o que foi proposto, mas ainda contidos.
no segundo momento, após essa reflexão, essa autorreflexão e essa exposição e autoexposição também, eles se abrem para poder falar dos seus processos criativos e do processo criativo do outro. Então, ali é onde realmente acontece, começa o desdobramento do que a gente pensou em propor inicialmente, né? Que é falar de processo criativo em uma instância absolutamente delicada, que é uma instância pandêmica, com qual nunca passamos, e também abrir, também fazer essa abrangência de modos de fazer, não só na instância artística de produção, como na instância curatorial, como na instância de reflexão, né? Conversar com o outro sobre processos outros nesse tempo de rápido, né? De 1 hora e meia. Os encontros se estenderam porque realmente a conversa ela foi pautada pelos processos de cada um, pela fala de cada um, Pelos própria, afetos. pelos afetos, e então a gente, como orientador e como mediador desse processo, não parou, né? Não houve essa interrupção por conta do tempo que tínhamos. E aí, no terceiro encontro, é quando eles vão, após um distanciamento, vão se dedicar à produção desses textos para que isso seja aberto a um público geral, na exposição que aconteceu no Instagram do nosso duo. E para você, Beto? Eu tenho a mesma impressão da Amanda, e eu acho que essa abertura processual, ela fala muito de um interesse nosso pelo processo, né? Pela dimensão processual, um interesse não só do ponto de vista dos processos artísticos, mas dos processos em crítica de arte, em pesquisa, em curadoria, né? Essa atenção para a dimensão processual dos acontecimentos, né, é algo que mobiliza as nossas intervenções e ações. Então eu acho que tem uma tem uma reverberação desse interesse e que de forma muito potente acaba encontrando eco também em todas essas pessoas que participam da formação, né? Eu acho que isso fica bem evidente ao longo dos encontros. Acho que isso é um primeiro ponto. E acho também que tudo isso acaba acontecendo e a sobredeterminância do processo ela acaba ganhando tônus cada vez maior, muito porque para gente, embora o limbo ele tenha essa denominação formação artístico-cultural, em nenhum momento a gente se colocou ali como pessoas que iriam formar um grupo, né? Isso, a gente não entende os processos formativos dessa forma, não existe uma hierarquia para a gente nos processos formativos, onde então desse lugar é que tem a emissão do conhecimento e os outros são apenas receptores e portadores depois desses processos que vão replicar por sua vez com os outros, né? A gente não entende os processos educativos, formativos em arte e educação por essa via, né? Na verdade, o que nos interessa é sempre o espaço do entre, né? Sempre essa
construção de saber que ela se dá no entre, e a gente, nesse processo, nesse contexto, fez absolutamente questão de se colocar nesse lugar de igualdade com os artistas. Assim. É claro que é uma proposição de Amanda, com a minha participação como pesquisador, mas naquele contexto todos estávamos interessados em pensar os processos criativos, os processos de criação nesse período, né? Porque assim como os artistas, nós também fomos atravessados por todas as inquietações que esse tempo nos coloca, né? Então, acredito muito que essa abertura que a Amanda falou sobre como que ela vê essa realização do limbo, muito vinculada nessa nossa perspectiva de não se colocar nesse lugar que, a princípio, de um ponto de vista consensual, seria daquele que ocuparia a figura ou a persona de onde saem, de onde são emitidos os saberes, né? Os saberes, eles estão sempre nessa dimensão da troca, da partilha dos afetos, e isso é algo que a gente persegue obstinadamente, né? Nos interessa demais, não só aqui, acho que aqui no Limbo foi uma oportunidade da gente colocar isso em prática também, né? Mas em todos os nossos âmbitos outros de atuação, né? De se colocar sempre nesse lugar de igual, onde a construção ela vai se dar a partir da instauração de uma rede de polifônica de saberes. Assim, todo mundo tem, tem todo mundo tem o seu repertório específico, e se a gente quer de fato estabelecer uma produção de conhecimento que ela seja sempre heterogênea, é importante cada vez mais a gente estar atento a essa produção de saber que emerge no meio, né? No entre as coisas. Assim. Então eu fico pensando muito por essa ótica. Acho que eu me repeti um pouco, mas a repetição às vezes ela é importante só para a gente salientar determinadas posições, assim, né? Então acho que essa é uma posição que nos interessa, que comparece, que talvez ela tenha sido um agente catalisador para esses processos de abertura que foram se dando também de modo processual, num primeiro momento um pouco mais contido, assim, a gente não se conhecia, eles não se conheciam entre si, talvez alguns sim, a gente talvez conhecesse alguns, mas outros não. Então, né, é essa sensação mesmo de encontro, de um primeiro encontro, mas todos também, guardadas as devidas nuances, estiveram implicados nesse primeiro momento. Acho que isso é bem importante da gente destacar também. No segundo momento, as coisas elas ganham uma outra dimensão, ganham uma outra proporção. Talvez esse espaço entre também, né, entre o primeiro encontro, o segundo encontro, acaba de alguma forma acaba dando a ver Sendo um espaço outras coisas, outros interesses. Você pensa com um pouco mais de calma sobre algumas questões que te afetaram, né? Tem um tempo de decantação, né, dos pensamentos, e eu acho que isso é uma coisa importante também, até chegar num último momento que a gente percebe uma segurança muito grande em relação à defesa, inclusive do que foi construído, né? Assim, cada grupo tem muita segurança na proposição específica do projeto curatorial para o seu núcleo, né? Tem muita certeza com relação àquilo. E não é uma certeza que ela se coloca como uma verdade absoluta, mas ela é uma certeza que ela encontra acolhimento nesse encontro, né, desses três que produzem isso. Então há ali uma simbiose, uma sintonia que faz com que
eles tenham ainda mais segurança sobre a defesa do que eles estão propondo, né? No final das contas, uma das coisas que nos interessava nesse último momento era isso também, assim, né? Você defender a sua posição diante daquilo que estava sendo proposto e que agora a gente pode acompanhar aí no perfil do Furtacô no Instagram por meio da exposição. E eu acho que é isso, assim. Não sei se eu tenho Sim. outras. Acho que Esse exercício né, que você fala do distanciamento de uma semana para a outra, acho que já foi colocado, mas, né, ele também foi pensado para isso, né, porque é, você tem acontecimentos outros que vão modificar a sua visão durante esse tempo de um encontro para o outro. E é o próprio fato de se recolher, olhar de novo, voltar a olhar, né? Então, mesmo que esse tempo ele funciona numa medida de distanciamento, mas também de aproximação, porque à medida que você reolha, você reitera coisas e descobre outras tantas. E, e aí acho que é isso. eu fiquei pensando nessa dimensão do distanciamento como uma forma de resistência ao imediatismo, assim, né? Porque se de repente fossem 3 encontros seguidos, né? Seguinte, sim. Você não teria. Você não só de repente não conseguiria olhar para isso com os níveis de complexidade que isso demanda, mas você estaria respondendo a um imediatismo, a um automatismo que ela é o que de alguma forma é o que dita, né, a nossa experiência no mundo, né? Então, de alguma Sim. forma, você ter uma atenção ao que se produz em termos de conhecimento a partir de uma lógica que ela é contrária, inclusive, a essa ditadura do imediato, né? Agora, tem que ser agora. Ela, de alguma forma, acaba trazendo camadas de complexificação que tornam os processos mais polifônicos ainda, né? Porque é isso que você falou. Você volta e aí isso cruza com uma coisa que te aconteceu e que não tem nada a ver, e aí que te leva a pensar uma outra camada disso, né? E aí você volta para o encontro seguinte com uma densidade, inclusive para falar sobre as suas próprias impressões, que é completamente diferente se fosse uma coisa imediata e sequencial, né? Sim. Um grupo de 9 artistas experienciou e participou ativamente de todo o processo de construção desse laboratório. Para além da exposição, a gente os convidou também para registrar um pouco de como foi esse processo, de como foi esse laboratório, o que mobilizou e como esses processos criativos estão hoje. Então agora vocês acompanham esses depoimentos dos 9 artistas sobre o laboratório. A gente agradece mais uma vez, não só aos artistas, agradeço a Beto pela parceria e pela disposição dessa experiência e de muitas outras. Agradecer também ao Fundo Municipal de Cultura, que viabiliza esse projeto. E é isso. Falar desse momento, né, que ele não passou, né? Eu acho que esse sentimento, né, de que um tempo que uma coisa que parece que não vai passar, né? Eu acho que
que esse sentimento agora, de novo, né? Parece que a gente está lá no primeiro encontro que a gente estava conversando, né? Uma sensação de que as coisas iriam para um outro caminho e agora, essa semana a gente teve essa sensação, né? De que parece que não vai ter fim, né? Esse tempo, assim. Né? E é como as coisas estão caminhando também, né? Então, tudo muito difícil, assim, para a gente... E aí, eu acho que ter o contato, né? Primeiro, poder mostrar também o que se produziu. Eu acho que isso é muito importante. Assim, poder ter uma interlocução de outra pessoa, né? De outras pessoas que se interessam por aquilo que você está produzindo agora, né? Então, parece que é um escape, assim, de sair desse isolamento, né? Uma forma de sair desse isolamento também. Eu acho que isso é bálsamo para a gente, né? Porque tem um isolamento muito pesado, assim, né? E o medo, né? O medo, né? Cada dia, uma pessoa que você conhece parece que está chegando perto, né? E, assim, ao mesmo tempo, tudo isso chega perto da gente e afasta a gente das coisas, né? Das pessoas. E do medo, assim, eu voltei a dar aula presencialmente, né? E foi uma coisa muito louca, porque os alunos, ninguém podia espirrar, sabe? Ninguém podia tossir. Então, os alunos pequenininhos falavam, alguém tossiu. Então, foi uma coisa muito... todo mundo, eu não podia passar de uma linha, que foi feita, uma linha de durex colorido, então foi posto que a gente não poderia passar dessa linha. E todas as crianças ficavam vigiando a gente, falavam, professora, não passa dessa linha. E quando eu, né? Então, como você não vai chegar no outro? Como que, né? Então, o que é isso? Eu vivi 2 semanas assim, totalmente pirada com essa história toda. Né? E aí a gente voltou agora para o remoto. Enfim, estou falando isso porque parece que é um vai e vem, né, nessa situação toda e que é muito complexo, assim, como que isso mexe com a gente, né, enquanto artista também, né, isso fica brigando assim, internamente com a gente. E eu acho que essa experiência com o Lido, com vocês, assim, para mim foi muito bom, né, foi muito gratificante mesmo poder dividir, né, tanto que eu estava produzindo, acho que reduziu distâncias, assim, né, tanto o que eu estava produzindo, quanto ver o que as pessoas também estavam produzindo, né? Então, foi muito bacana discutir isso, falar disso, né? Então, foram 3 momentos muito bacanas. E a gente também se encontrou, né? Num grupo menor, eu acho que isso também foi bem legal. E a gente teve essa oportunidade de rever os trabalhos. Foi legal, né, Vivian? E a gente viu cada trabalho, conversou sobre cada trabalho. Eu comecei a pensar coisas que eu não tinha pensado antes, porque não tinha dado tempo, né? Então, esse tempo, o tempo necessário para enxergar, né? Então, você vê, mas não enxerga, e precisa do tempo para enxergar, né? Tudo isso, acho que, assim, a gente discutiu, né? Então, eu acabei vendo os trabalhos novamente, né? Eu acho que vendo os trabalhos de verdade, né? Porque precisa do tempo mesmo, né? Então, eu acho que é falar do tempo. Acho que esse trabalho fala de um tempo, né? De um tempo que a gente está vivendo agora, né? E ter essa relação de tempo que a gente precisa, né? Para a vida, para ver, né? Para sentir as coisas, assim. Isso ficou muito claro para mim. Mas é isso. Estar junto com vocês foi muito bom. Revigorem. Posso falar? Pode, Maria. Pode sim. Uma das coisas assim que eu acho que foi um acontecimento, né, nessa proposta, né, foi ter conhecido e ter chegado a muitas pessoas que talvez eu poderia até chegar até elas depois, mas demoraria, não sei ainda quanto tempo, ou nem chegaria. E aí, quando a gente tem contato assim com esses trabalhos, primeiro a gente teve um primeiro contato no limbo, né? E aí, trabalhos que afetam, assim, eu pelo menos tive muita curiosidade em buscar mais e querer
ver mais coisas. O trabalho da Mara, por exemplo, é um trabalho que me afeta. E aí eu fui buscar ela nas redes sociais, eu quis ver outras coisas que ela fazia. E aí essa coisa surgiu, né, a partir do laboratório. E como isso é potente, assim, porque o trabalho de uma pessoa que você conheceu num laboratório repercute em outros momentos, outras áreas da vida. Às vezes a gente é afetado por coisas e nem se dá conta naquele momento. E aí, um tempo depois, sei lá, você lembra ou faz alguma coisa e olha e fala, nossa, aquela pessoa que eu conheci tem um trabalho com algo que me lembrou isso. Enfim, ter proporcionado chegar a pessoas assim que me afetaram foi uma coisa muito potente do laboratório. E fora isso também, para um olhar mais interno ou pessoal, não sei, quando eu fui organizar o portfólio para mandar para vocês, né, foi um momento que eu tive a oportunidade de, tipo, fazer aquela linha do tempo do ano, assim, um review, sei lá. E como é doido isso, assim, porque eu quase nunca faço isso, assim. Às vezes o Instagram faz pra gente, né, no final do ano, mas fora isso, eu não fico muito vendo as coisas como elas foram se dando. E aí, né, nesse tipo de oportunidade onde a gente tem que organizar alguma linha do tempo, é muito bom olhar para os trabalhos e ver o que estava acontecendo assim naquela hora, né? Por que eu produzi numa folha e por que depois eu fui para outro tipo de material? O que estava falando comigo assim naquele momento? Qual era um tipo de coisa que eu tinha disponível? E aí ver um tempo depois, assim, como construir uma linha do tempo sobre o seu ano mesmo, assim, foi essa experiência para mim. Então eu gostei muito. E aí, para além disso também, os exercícios propostos, eu achei super interessante, porque eu não tenho a prática de escrever coisas assim, fora coisas da faculdade e tal. Não é uma prática, assim, aliás, escrever no caderninho, essas coisas toda hora, né? Mas não, assim, para alguém ou algo mais direcionado. E aí ter tido aquela proposta do texto educativo, por exemplo, o meu grupo, a gente propôs olhar ambientes em ângulos que geralmente você não olha e utilizar utensílios para funções que não foram as funções que eles foram criados. Tipo, a gente deu o exemplo, né, de beber no prato, comer no copo, enfim. E aí isso também eu achei muito interessante, porque me fez pensar, assim, o que é que eu gostaria de propor. E aí, de novo, fui em encontro, assim, com as minhas pesquisas pessoais, porque eu tenho estudado muito corpo sem órgãos, da esquizoanálise, e aí fala também dessa coisa de sentir para além dos órgãos, da organização dos órgãos no corpo, né? Então, fala também um pouco dessa coisa de utilizar os objetos para outras coisas. E aí eu tive a oportunidade de acessar essas coisas que eu estou estudando num outro viés, assim, num outro olhar também. Foi muito rico para mim. Bom, eu também gostei muito. Eu gostei principalmente desses exercícios finais, porque alguns laboratórios que participei durante a pandemia, eles não se estendiam para essa outra parte do mundo artístico, né, que é a curadoria e o educativo do mundo artístico, não, de uma exposição. Eles sempre ficavam mais no seu processo mesmo, né? Às vezes até tinha algum debate sobre o seu processo, mas era uma coisa que não se estendia em grupos depois do encontro com todo mundo, como aqui aconteceu, né? A gente teve
Porque a gente fazendo esses exercícios de curadoria e de educativo, da mesma forma que a gente está fazendo um outro trabalho, né? A gente está... É um outro trabalho, né? Enfim. Mas a partir disso a gente também está pensando sobre o nosso, né? Então, e nisso, com os encontros que a gente teve, né? Com os nossos grupos, depois, né? Dos encontros semanais, davam um maior tempo de discussão, assim, de pensar essas novas possibilidades que outras oficinas que eu participei eu não tive. Foi uma coisa mais mais superficial, eu acho, sabe? Eu acho uma coisa assim, mas eu sei que não é culpa de vocês. Eu senti falta de mais, assim, mais um encontro, talvez, pra gente conversar um pouquinho mais. Porque algumas questões estavam, assim, legais, né, da gente continuar debatendo. Mas aí tem a exposição que vai ter online, que já ainda vai ser um espaço que a gente tem, né, para continuar discutindo e continuar mantendo essas ligações que a gente teria aqui, né, no Meet, que a gente pode manter essas ligações através dessa exposição online. Eu não sei como vai ser essa disponibilização dos educativos, mas até mesmo através dos educativos e tal. Então, acho que é isso. Bom, a proposta aí seria a gente falar de como foi as nossas experiências, né, durante esses 3 encontros. E aí, né, eu acabo falando, né, de como isso daí vai afetando, me afetando, no caso. Eu acho que é engraçado porque, como eu nunca, quer dizer, eu já tinha participado de um, né, mas alguma coisa assim, mas como eu nunca tinha chegado a, assim, não tenho muita experiência com isso, quando terminou o 3º encontro, eu meio que senti falta, né, de entrar em contato com gente nova, porque logo agora a gente está aí com essa quarentena, né, mais fechado em casa mesmo agora, e aí o fato de não estar produzindo, de não estar, assim, às vezes não vem a motivação, né? Mas, bom, eu pude refletir melhor sobre minha própria jornada no ano passado e no ano retrasado. Desde quando eu comecei a fotografar, não tem muito tempo, né? Não tem 5 anos, 10 anos, enfim. Mas, refletindo, eu fui vendo que realmente, né, eu penso que o artista ele deve ser a pessoa que não se contenta, né? Porque se a gente se acostumar com o que a gente está produzindo, nesse sentido de ser algo cotidiano, né? De ser algo que sempre se repete do mesmo jeito, a gente acaba não descobrindo novas coisas. E eu acho que o processo criativo está justamente nisso. Então, essa é uma das conclusões que eu tirei desse laboratório, né, dessa questão da experimentação, de fazer o trabalho, mas também de quando o trabalho estiver concluído, tentar tirar coisas novas ainda, né, revirar de novo o trabalho, então trazer de outra forma, de outra perspectiva, não sei, usar materiais diferentes, enfim, processos diferentes, e tudo isso daí vai contribuindo para as nossas experiências, eu acho. Bom, sobre a proposta que a gente teve que fazer, né, as 2 lá em grupo, eu fiquei naquela mesma
naquela mesma dúvida, né, se tinha algum formato específico, porque sempre quando agora que eu estou começando a me inscrever para essas coisas, eu acabava pensando sempre nisso, né? Como que eu vou apresentar essa ideia? Como que eu vou apresentar o trabalho? E como que isso vai chamar a atenção, né? Vai prender a pessoa? Se é talvez num formato museu, né? Um formato padrãozinho, que tá certinho. Então, sendo um formato mais dinâmico, alguma coisa assim. E aí acabei tirando essas novas ideias, eu acho. Não sei. Não acho que eu tenha muito mais o que falar agora, assim que eu me lembro. A gente, assim, né, como Du, de pensar essas instâncias todas e ver que dá certo, assim. Então, muito obrigada. Acho que Beto vai querer falar também um pouquinho. Eu fiquei pensando agora você comentou, Amanda, sobre de colocar em prática, mas eu fiquei pensando como que isso já vem sendo agenciado na prática, né? Na nossa prática, assim. Mas o que eu achei mais interessante, ouvindo o relato de vocês, é de como que isso sai um pouco dessa nossa pequena bolha, né, de existência enquanto duo, e isso vai e se expande, né, para as pessoas que tiveram junto com a gente, né, dentro dessa experiência do limbo, assim, né, de trazer essa, mais do que pôr em prática, de pensar através da prática, de uma prática expandida, o que é o que seria esse campo de indiscernibilidade, onde essas instâncias elas entram num processo de hibridação, né? Produção artística, a reflexão no campo curatorial, ou as instâncias educativas que podem ser acionadas para pensar o trabalho de arte, a pesquisa, enfim, os processos, né? Fiquei pensando muito nisso agora, assim, ouvindo os relatos, e também só tenho a agradecer, assim, eu acho que é sempre uma experiência, é sempre importante a gente afirmar esse lugar do encontro. Eu toco muito nessa tecla, assim, especialmente nesse momento, e afirmar esse lugar do encontro sempre como um lugar onde a gente pode se experimentar sob outras perspectivas, assim, né? Porque quando a gente se confronta com os processos do outro, meio que a gente rompe, né? Os limites que até então definiam os nossos processos, e a gente acaba vislumbrando outras possibilidades também. Nossa, que incrível poder fazer isso. Olha, nunca pensei em fazer isso, que massa. De repente isso passa a ser uma possibilidade muito concreta de ação nossa, né? Vou falar minha, assim, uma possibilidade concreta de ação minha mesmo, assim. Então é isso, assim, de agradecer mesmo. O fato dos arquivos terem sido corrompidos, assim, isso deixou a gente desestabilizado totalmente, porque foram trocas muito intensas, né? Assim, acho que o que a gente conseguiu intercambiar aí nesses 3 encontros ficou na memória e na experiência do momento, né? O que é louco também, como que a gente vive um momento onde, de uma certa forma, a gente está um pouco refém desses mecanismos tecnológicos para registrar uma determinada experiência, assim, né? Também fiquei pensando nisso quando a gente se deparou com 6 horas de imagem sem áudio, assim,
quer dizer, né, as pessoas ali se É, gesticulando, falando. e foi isso que aconteceu, E né? O arquivo ele foi corrompido e, desculpa, Beto, a, a, a falha foi que a saída de áudio só foi pelo meu fone. Então, só aparecia eu falando e vocês gesticulando e abrindo a boca. Então, são 6 horas de vídeo. Enfim, eu não sei nem do que chamar isso, né? Mas, de fato, deixou a gente muito desestabilizado. Desculpa, Beto. não, tudo bem. E aí é isso, né? E como que. Eu não sei, eu fiquei pensando muito nessa dimensão do quanto que, nesse nosso caso, acho que não dá para falar por todo mundo, né? Mas o quanto que a gente ficou muito. Como é que eu posso dizer? Não sei, assim, a gente ficou bem refém desse dispositivo, né, para registrar os encontros e de repente o mais importante, que foram os conteúdos trocados, eles ficaram no limbo, literalmente, assim, né? E ter esse retorno agora é importante não só para a gente também pensar um pouco sobre como foram esses processos, mas também por uma exigência também do projeto, né? Porque embora a gente tenha alguns desdobramentos desses encontros, inclusive um deles é a exposição que começa no próximo dia 23, mas esse conteúdo que foi gestado nos 3 encontros, pro edital era importante que fossem compartilhados com outras pessoas também, né? Então, ter esse relato, a gente, de alguma forma, garante que minimamente outras pessoas possam ficar um pouco instigadas sobre o que pode ser esses momentos de troca e de interlocução para pensar os próprios processos artísticos.